enorme. Então, bora lá. E se prepare. o Wesley é polêmico, você sabe, né, Teixeirinha? Se eu puder ajudar, bora lá. Ele gosta da briga, ele gosta da polêmica. Ele quer ver a treta. Ele falou, será que esse teólogo vai aguentar as perguntas que eu vou fazer para ele? Me falou nos bastidores. Vamos ver. A primeira pergunta é, nos seus anos de estudo, eu sei que você tem um viés, por ser pastor, você tem um viés cristão, evangélico, lógico, mas se puder colocar um pouquinho a religião de lado e focar só na parte científica, histórica e palpável da coisa, a Bíblia, ela é infalível? A Bíblia está toda correta, mesmo tendo sido escrita por homens inspirados por Deus? A Bíblia é indiscutível? Me explica a sua opinião sobre isso, por favor. Bom, a Bíblia é a revelação de Deus. Nós cremos em Deus através da revelação. Toda doutrina, todo conhecimento, toda fé, ela é fruto de revelação. E a revelação é a Bíblia Sagrada. Creio que a Bíblia é inspirada e infalível palavra de Deus. Na ciência, por exemplo, o mundo ele já foi eterno, considerado pelas pessoas, pelos cientistas como eterno. A Bíblia era o único livro que dizia o contrário, que teve um início. Hoje, por exemplo, nenhum cientista sério vai falar que o mundo, que o universo é eterno, mas vai dizer que teve um começo. E eles apontam o começo para o Big Bang e tal, tudo mais. Mas ninguém, em sã consciência, aponta o universo como sendo estático, eterno. A Terra já foi estacionária. E a Bíblia é o único livro antigo que diz que Deus sustenta a Terra sobre o nada. Enfim, vários outros assuntos mostram que, quer dizer, as descobertas dos homens vão acontecendo e a Bíblia segue imbatível, segue infalível. Isso é impressionante. Então, eu me impressiono até hoje. Tem aí o James Webb mostrando mais uma vez que a Bíblia tinha razão e que as galáxias não são tão antigas quanto parecem e tal. Então, eu acho que o cristão ele pode descansar tranquilamente porque a Bíblia segue sendo infalível mesmo diante das mais novas descobertas da ciência. Às vezes, Bruno, a ciência, ela, por exemplo, quem quiser dar um Google aí, você coloca aí o homem de Nebraska, por exemplo. Antigamente acharam lá um dente, eu não lembro se era um molar, alguma coisa, um dente. E aí fizeram as pesquisas, porque a ciência é muito top, não sei o que, descobriram que esse era o dente mais antigo de um homem que já existiu no mundo. Aí é o tal do elo perdido e tal. E como a ciência é muito top, reconstruíram toda a mandíbula do cara. E depois o crânio, e depois o corpo inteiro, e depois até a esposa. Tudo a partir do dente. E depois foram descobrir que era o dente de um porco. Então, muitas vezes a ciência dá algumas cartadas, historicamente falando, igual a essa, tem muitos outros fatos, tá? Todos historicamente verificáveis, mas a Bíblia segue imbatível. Então, eu creio sim que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Uma coisa impressionante, eu tenho estudado muito, nas minhas leituras eu sou muito de fases, né? Tem fase da minha vida que eu estou lendo mais filosofia, tem fase da minha vida que eu estou lendo mais desenvolvimento pessoal e psicologia. Mas hoje em dia eu estou numa fase muito de estudar história. Legal. Estou muito assim, vidrado com história, em geral. Estudar os grandes impérios e tudo. Uma coisa impressionante que eu estava estudando, a pesquisa de uma universidade nos Estados Unidos recentemente, eu vou publicar aqui, porque eu não lembro o nome da universidade agora, que não é dessas famosas, e aí eu coloco no rodapé depois para vocês, publicou que o livro, cientificamente falando, mais fidedigno do mundo, os livros antigos, o mais fidedigno do mundo é o livro de Atos, escrito por Lucas. Porque é o único que 100% das informações dadas de governantes, cidades, caminhos, rotas, foram 100% verificadas. Historicamente, Historicamente. Então, por exemplo, a gente não precisa discutir que Sócrates existiu, Platão, Aristóteles, etc. Mas não 100% das informações que eles deram puderam ser verificadas. Então, se aquela cidade tal que ele citou realmente existiu na Grécia. Agora, o livro de Atos, 100%. A gente está falando de 2000 anos atrás. Nós somos cristãos por conta da ressurreição de Cristo. Olha que interessante, o apóstolo Paulo,
ele diz em Coríntios capítulo 15 que se alguém quiser destruir o cristianismo, é muito fácil, prova que Jesus Cristo não ressuscitou. Então nós somos cristãos por conta de um fato historicamente verificável, que é a ressurreição de um homem. Que é a ressurreição de um homem. Ele morreu, ficou 3 dias morto, depois ressuscitou. E todos os relatos históricos apontam não apenas para a ressurreição de Cristo, mas também para essa segurança que nós temos na Bíblia como palavra de Deus. Então a igreja sempre proclama a Bíblia como inerrante palavra de Deus. Eu fico pensando sobre a ressurreição, olha que coisa aqui para a gente discutir. Na época, Jesus era o centro das atenções em Jerusalém. Morreu em Jerusalém, então assim, não dava... Naquela época não tinha avião, não dava para transportar o corpo de um lado para o outro rápido. Partindo do princípio que a ressurreição não aconteceu e que os soldados romanos que foram subornados para falar que os discípulos roubaram o corpo estavam corretos. Vamos partir do princípio inverso. Você acha que em 2000 anos de escavação, de história, de ciência avançando, não iam descobrir alguma coisa sobre Jesus? Não, mas não precisa de 2000 anos, porque, por exemplo, vamos dizer que fosse uma farsa. Essa farsa seria de quem? Então, dos apóstolos, porque eles vão dizer que ele morreu mesmo e foi assassinado e acabou. Então, quem fez a farsa não é o morto, são os vivos. Então, quem fez a farsa? Pedro, Tiago, todo esse pessoal. Mas não precisa nem avançar na história e ter avião, nem nada. É o seguinte, como eles morreram? Eles morreram... com exceção de João, que morreu de morte natural, todos eles morreram martirizados. Assassinados. Por amor a Cristo. Despedaçados. Tá, não, exatamente. Agora, veja... Ou seja, eles morreriam por algo que é mentira? Que eles sabem que você pode morrer por uma mentira, desde que você ache que é verdade. É provável que você morra por uma mentira, mas você aposta que ela é verdade, senão você não dá sua vida. Agora, todos os apóstolos... Imagina que... Você chega e tem lá um combinado entre meia dúzia de apóstolos, vamos falar para todo mundo que ele ressuscitou e vamos começar um projeto e não sei o que e tudo mais. Mas agora, quando ele é jogado aos leões, por exemplo, e aí o carrasco fala, sua última oportunidade, está lá sua filha, sua esposa, e você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. Nunca, nenhum apóstolo de Cristo, nenhum discípulo de Jesus, ninguém daquela primeira, daquela segunda, daquela terceira linha, ninguém nunca negou a ressurreição física de Jesus Cristo. Quer dizer, o martírio dos apóstolos apontam para a veracidade da ressurreição de Cristo. E como é que a história, né, acaba virando ciência? Com as confirmações, né? Então, a gente tem vários relatos, não foram uma nem duas pessoas, que viram Jesus ressurreto e relataram isso em épocas diferentes, em escritos diferentes. Então, é muito importante a nossa fé não ser uma fé cega. O que é a fé cega? O pastor tal falou, estou acreditando. Não. Vamos para ver o que está escrito. Se o que o fulano falou está escrito, aí agora você vai poder ainda recorrer a outras coisas que te dão paz para aquele acontecimento. É impressionante como a Bíblia ela trabalha com fé e inteligência o tempo todo. Né? É fé e inteligência o tempo todo, ou seja, ela não exige ignorância de você. Você pode pesquisar que você vai achar a verdade. Agora, o que eu acho... Tem algumas dúvidas bíblicas interessantes. Né? Por exemplo, eu recebi um rabino aqui recentemente e perguntei para ele assim, me tira uma dúvida sobre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá, claro. Moisés escreveu os 5 primeiros livros? Ele falou, claro. Então, quem escreveu sobre a morte dele se ele estava morto? Né? Quando ele morre, quem escreveu? E aí ele dá lá a interpretação dele judaica e tudo. Tem coisas na Bíblia do tipo, Caim foi expulso, Adão e Eva foram expulsos, aí tiveram Caim e Abel, aí Caim foi para longe de Deus, e aí de repente encontra uma outra família, tem uma outra mulher. De onde vieram essas pessoas? Quais são as explicações bíblicas para fatos que não batem bem? Parece, né, entre aspas, que não batem bem. As aparentes contradições, elas, 80%, 90% delas se resolvem apenas lendo o texto. Então, por exemplo, o Caim. Quando você vê o texto, a Bíblia diz que Caim partiu para uma terra, e em português aparece assim, ele foi para a terra de Nod. E parece, quem está fazendo uma primeira leitura,
acho que ele foi para uma cidade chamada Nod, né? Chegando lá, bem-vindo a Nod, aí tinha uma praça, tal, chegou lá, conheceu uma mulher, e aí você vem sempre aqui, tudo bem, você vai fazer o que hoje à noite? Não, a palavra Nod, em hebraico, é fuga. Ele partiu, ele foi fugir, ele partiu. Só que, isso é o capítulo 4, o capítulo 5 diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e muitas filhas. Agora, a gente tem que levar em conta também a longevidade daquele pessoal. O pessoal antediluviano, eles viviam, sei lá, centenas de anos, 500, 300, 400, que é outra discussão, mas eles eram muito mais longevos do que nós agora. E imagina que passou-se 200 anos. Ou ele podia muito bem ter se casado com uma irmã, que o Adão teve muitos filhos e muitas filhas depois, é o capítulo 5, versículo 4, ou com 200 anos, ele podia casar com a sobrinha neta, com a sobrinha bisneta. Quer dizer, já era... É muito provável que esse crescimento demográfico já estava acontecido. Uma coisa também é que de um versículo para outro, principalmente em Gênesis, pode ter dezenas ou centenas de anos de diferença entre um versículo e outro. Então você precisa olhar a história com calma, e você percebe que muito facilmente as grandes dúvidas, assim, na maioria das vezes, elas se resolvem. Tá. Exatamente. Agora, partindo do ponto que a Bíblia é infalível, eu também acredito que é infalível a palavra de Deus, como é que eu tenho que lê-la? Levando ao pé da letra, entendendo contextos e situações. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que a mulher não pode falar, mas tem que estar com a cabeça coberta e tal, eu levo isso ao pé da letra ou entendo o contexto? Isso é uma dúvida real minha, inclusive. Na verdade, eu acho que ele não fez nenhuma pergunta ainda. Eu acho que estou com medo dele, mas estou com medo agora. Mas vamos lá. Eu não sou, cara, a melhor pessoa para uma pergunta dessa, porque, o que eu vou falar... Eu sou fundamentalista. Eu creio no texto do jeito que ele está escrito. Eu creio que a Bíblia diz o que ela está dizendo, ela quer dizer o que está escrito. Isso, obviamente... eu tomo a Bíblia no seu sentido literal sempre que possível. Então, a primeira camada é o que a Bíblia quer dizer aqui? É o que ela está dizendo. Primeiro é o que ela está dizendo. Se não dá, se há uma incongruência, por exemplo, uma parábola de Jotão onde as árvores falam, então aí eu tenho de entender numa segunda camada. Aí, obviamente, a minha inteligência vai dizer, não, aqui é uma figura de linguagem, não é exatamente que a árvore, o espinheiro está falando alguma coisa. Mas voltando. Então, eu me declaro abertamente, sempre fiz isso, como fundamentalista. Eu creio fundamentalmente no texto. Creio que o texto explica o próprio texto, que é a primeira regra da hermenêutica. Quando a gente vai fazer uma boa teologia, você vai aprender que a Bíblia explica a própria Bíblia dessa forma. No caso, você fez aí 2 ou 3 colocações, né? E uma delas é sobre... Se eu posso interpretar das mulheres, quando o apóstolo Paulo mulher, se ela deve falar ou ficar calada. Veja, quem disse isso foi Paulo. E Paulo falou isso à igreja em Corinto. Esse é Coríntios capítulo 11, o texto do véu. Que a mulher deve ficar calada, deve usar o véu, não sei o quê. E o outro texto, que aí já não é mais aos Coríntios, mas também é Paulo, falando que a mulher deve ficar calada na igreja. Parece que é em Timóteo. Veja, o mesmo Paulo está falando as duas coisas. Por que a mulher tinha de colocar o véu? A gente pode falar sobre véu ou não daqui a pouco, mas por que a mulher tinha que colocar o véu? Para orar e profetizar. Ora, se ela coloca o véu para orar e profetizar, como ela tem de ficar calada na igreja? Então, então agora resta a mim quebrar a cabeça para entender o que é esse ficar calada, porque não é não dar um pio. Então a mulher não é proibida de falar na igreja. Ela pode, inclusive, ser voz de Deus e profetizar. Como existiram várias profetisas. Exatamente, as 4 filhas de Filipe, lá em Atos 21 e tal. Enfim, então, agora a gente tem que fazer um outro exercício. A mulher não pode falar na igreja. Do que ele está falando? Ali parece que se atrela ao contexto do ensino. A doutrinação da igreja era papel... Aliás, não era nem só de homens, mas dos apóstolos. Apenas os apóstolos tinham papel doutrinário na igreja. Principalmente nos primeiros anos da igreja, seria muito arriscado deixar qualquer um ensinar. Exatamente. Estava começando, ainda não estava tudo escrito. E aí tem o apóstolo Paulo falando, cuidado com os falsos apóstolos, João também falando sobre isso. Então, é mais nesse sentido. Não é que a mulher tem de ficar quieta, não pode dar um pio. Por quê? Porque o texto do véu, que você citou também, você citou os dois, ele
lança luz nessa questão. A mulher podia falar sim, obviamente. Agora, e aí finalizando sobre o véu. O véu, lendo o texto com calma, você vai até o final e a Bíblia diz que o cabelo é dado em lugar de véu. Embora, no cristianismo, historicamente, a mulher sempre usou véu. A mulher parou de usar véu agora, há uns 40 anos, 30 anos. Quem tem mais tempo de vida sabe que a igreja